É muito comum escutarmos por aí que o futuro de um país está na educação das crianças e dos adolescentes. É como uma receita de bolo. Despeje recursos públicos nas escolas e teremos um futuro melhor e um país mais rico. Hoje, eu não vou questionar esse ponto específico, mas sim outro desdobramento que parte dessa ideia equivocada de que o que falta para o Brasil é educação. O argumento que nós costumamos ouvir é bastante simplista. Se o futuro do Brasil está na educação, então todos deveriam ser obrigados a estudar para que o país se desenvolva mais. Bem, essa afirmação é tão errada que eu não sei nem por onde começar. E antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no canal? Se ainda não me segue e se você gosta do trabalho que eu produzo aqui, clique em se inscrever e também curta este vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe ele com seus amigos, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser visto por outras pessoas. Este é um canal pequeno, então toda ajuda é bem-vinda. Me siga também lá no Instagram, @quintaessencia.lib, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Em primeiro lugar, vamos deixar clara a posição libertária a respeito desse tema. Ninguém deve ser obrigado a fazer nada. Qualquer coisa contrária a isso fere o PNA, o princípio da não agressão. Obrigar indivíduos a frequentarem uma escola ou a fazerem qualquer tipo de educação regular é uma violência. Obrigar os pais a enviarem seus filhos para a escola ou a seguir determinado currículo educacional, tudo isso é uma violência contra indivíduos pacíficos. E pior ainda, é uma intromissão de um ente ilegítimo, no caso o Estado, na vida das famílias. A discussão deveria terminar aí. Essa é a ideia de uma sociedade livre, esse é o ponto-chave do libertarianismo. Não é legítimo obrigar ninguém a fazer nada, porque isso é pura e simplesmente violência. E não importa para isso o que é melhor às pessoas, a atitude mais inteligente a se tomar. Nada justifica a agressão de pessoas pacíficas, ainda que elas estejam tomando as piores decisões possíveis. Isso posto, porém, precisamos ser realistas. Estamos sob o controle do Estado. Então, como acontece na maior parte das vezes, também devemos expor nossos argumentos sob a perspectiva utilitária ou econômica. Precisamos demonstrar os motivos pelos quais obrigar pessoas a frequentar o ensino regular não só não melhora em nada a situação do ensino, como piora a vida de todos os envolvidos. Alunos dedicados, alunos relaxados, professores e também os familiares. Vamos analisar a questão. A atual obrigatoriedade de enviar as crianças para a escola cria toda uma série de problemas. Em primeiro lugar, isso enche as salas de aula, o que aumenta os gastos com a educação, ou, mais provavelmente, dilui o orçamento destinado à educação entre mais alunos, sem que isso se reverta necessariamente em melhor qualidade de ensino. Se temos mais alunos, o gasto deve necessariamente subir, ou, como certamente acontece, os recursos ditos públicos são destinados a um número muito maior de alunos do que a capacidade real das escolas suporta. Acontece que nem toda criança e adolescente quer estudar. Você já esteve na escola, você sabe bem do que eu estou falando. Toda turma tem aqueles alunos dedicados que realmente querem aprender. Também existem aqueles que não são tão interessados assim. Mas existe ainda uma fração de cada turma formada por aqueles que realmente não querem estudar. Esses relapsos estão lá, dividindo uma sala de aula com gente que quer estudar e representando gastos educacionais substanciais. Ainda que não queiram estudar, esses alunos relaxados gastam recursos escassos. O nome disso é desperdício. Antes, porém, fosse esse o único problema. Acontece que esse tipo de aluno desestimula os alunos mais interessados, seja porque eles atrapalham o andamento da aula, seja porque os esforçados percebem que até mesmo os alunos que não estão nem aí para nada são automaticamente aprovados ano após ano. E você sabe bem que é assim que as coisas funcionam nas escolas do Brasil, especialmente nas escolas públicas, ou, como eu gosto de dizer, escolas estatais. Inclusive, isso já foi tema de outro vídeo meu aqui no canal. Então, os alunos desinteressados tendem a puxar o rendimento das turmas para baixo. Pense só, o professor não pode dar aula tomando por base os alunos mais inteligentes. Ele precisa nivelar um pouco mais para baixo o padrão das aulas. Isso gera desinteresse nos alunos mais inteligentes que se sentem desmotivados por ter que acompanhar as aulas no ritmo que para eles é lento. Por outro lado, aqueles alunos relapsos não conseguiriam acompanhar o ritmo mediano, ainda que eles quisessem, é claro. Em suma, as aulas são feitas com base numa parcela mediana da turma. Seguimos então para os professores. Eles também ficam desmotivados, porque eles são obrigados a dar aulas para alunos que não querem aprender.
Além disso, muitos desses alunos são extremamente problemáticos, atrapalhando o andamento das aulas, dificultando o ensino por parte dos professores e o aprendizado por parte dos alunos, se valendo às vezes até de atitudes violentas contra colegas e contra os próprios professores. A situação é ruim para os alunos de melhor qualidade, para os professores e para quem banca esse ensino, seja ele estatal ou privado. Mas a situação também é ruim para os alunos que não querem frequentar as aulas. Exatamente. Eles estão confinados em uma escola durante parte de seu tempo útil, durante muitos anos, sem qualquer desejo de estar ali. E o que é pior, todo esse tempo desperdiçado não resultará em melhoria na sua qualidade de vida e em suas possibilidades futuras, porque eles simplesmente não estão aprendendo nada na escola. Se essas pessoas não fossem obrigadas pelo Estado a estudar, a coisa poderia ser bem diferente. Eles poderiam usar o tempo agora livre como bem entendessem. No fim das contas, isso é problema deles mesmo. Já os alunos esforçados poderiam ter aulas em um nível mais alto, com maior produtividade. Isso é um incômodo de ter as explicações interrompidas por comportamentos abusivos por parte dos alunos problemáticos. Os professores, por sua vez, teriam uma maior motivação para ensinar. Agora, os alunos que assistem às suas aulas são mais interessados, e eles não precisarão interromper as aulas o tempo todo por causa daqueles que não querem estudar. E até mesmo para os pais desses alunos largados, a coisa pode ser melhor, porque eles simplesmente não vão perder tempo acordando os filhos e mandando eles para um lugar que eles não querem frequentar. Muitos dos alunos desinteressados são frutos de famílias desestruturadas e problemáticas. Muitos deles convivem, desde cedo, com padrões de vida degenerados, degradantes. Por mais cruel que isso soe, colocar esse tipo de criança em contato com crianças criadas em um ambiente mais favorável é um grande problema, porque expõe estas últimas a uma péssima influência. No fim das contas, por unir crianças e adolescentes de mundos tão distintos, a escola acaba piorando os alunos ao invés de melhorá-los. Estudar ou não estudar deve ser uma escolha pessoal. Neste caso, é claro, uma escolha que envolve os pais e seus filhos. É fato que grande parte das famílias que criam essas crianças desinteressadas também não estão interessadas na escola. É uma triste realidade, mas não é obrigando esses alunos a irem para as aulas que nós resolveremos isso. Afinal, muitos problemas sociais, infelizmente, não têm solução. E esse talvez seja um desses. O ensino obrigatório, porém, não só não resolve essa questão, como cria todos esses problemas que eu citei. Se o ensino não fosse obrigatório, muitas crianças cresceriam sem uma educação formal de qualidade. Mas essa já é a realidade de muitas crianças hoje. E não, saber escrever o próprio nome e ler um texto gaguejando não significa ter sido educado. Vamos ser sinceros, um assustador percentual dos alunos termina o ensino médio com um nível rasteiro de conhecimento, mesmo tendo passado a vida quase toda frequentando a escola. Pois bem, se a obrigatoriedade do ensino é ruim para os alunos que não querem estudar, é ruim para os alunos que querem estudar, é ruim para os professores, é ruim para as famílias, por que ela ainda existe? Quem é beneficiado nessa história? Bem, a resposta é simples. O único beneficiado é o Estado, e por vários motivos. Primeiro, porque um número maior de alunos nas escolas requer mais recursos, ou seja, o governo precisa tirar mais dinheiro da população para garantir esse direito. A educação estatal também ajuda a manter aquela ideia de que o Estado é importante, especialmente para os mais pobres. A educação obrigatória também concede ao Estado condições de doutrinar as crianças e os adolescentes nas fileiras das salas de aula. E isso leva à principal vantagem dessa história de ensino obrigatório. Isso dá mais poder ao Estado, bem como aumenta o seu controle sobre nossas vidas. Os Estados vivem de métricas, vivem de números. Para um governo, quanto mais alunos matriculados nas escolas, melhor. A qualidade pouco importa, porque esse tipo de informação é abstrata. E mesmo quando conseguimos ter um número nesse sentido, ele não é bem compreendido pelo povão. O que os políticos querem? Isso sim, são grandes números de alunos matriculados, aprovados e concluindo o ensino médio e fundamental. Ainda que o rapaz ou a moça cheguem ao final de sua vida estudantil empurrados, sem sequer saber interpretar um único parágrafo de texto. Depois de ter dito tudo isso, preciso reforçar um ponto importante. Eu acho, sim, que a educação é fundamental na vida de uma pessoa, e acho que pais relaxados que não dão algum tipo de educação para seus filhos estão cometendo um erro grosseiro, e eles terão que prestar contas com Deus no dia do juízo. Contudo, obrigar as pessoas a estudar é um erro. As pessoas, neste caso estou falando de pais respondendo por seus filhos, devem ser livres, inclusive para tomar decisões ruins. Por outro lado, é importante frisar também que a educação está mudando. Eu não acho impossível, por exemplo, um jovem que é um péssimo aluno escolar,
que apenas atrapalha e tumultua a aula, acabe por se encontrar no estudo privado de temas que lhes são agradáveis e acabe se desenvolvendo plenamente. Aquela ideia antiquada de ensino regular está cada vez mais perdendo espaço. Nesse cenário de evolução rápida do ensino, manter qualquer tipo de obrigatoriedade, especialmente de um formato que já é datado, é um baita de um contrassenso. Sim, educação é muito importante. Todos devem estudar e evoluir o próprio intelecto. Contudo, o ensino obrigatório é um erro. Por um lado, os alunos desleixados continuam não aprendendo nada, criando, contudo, grandes entraves à educação dos alunos esforçados. Por outro lado, professores ficam desestimulados e dão aulas piores, recursos são desperdiçados e, no contexto geral, a educação se deteriora mais. Quando se fala em obrigatoriedade do que quer que seja, todos perdem, porque se está sacrificando, em primeiro lugar, a liberdade, que é mais fundamental do que tudo, inclusive do que a própria educação. Nessa história, só há um vencedor: o Estado, que cresce cada vez mais às nossas custas.